Olá para você que nos acompanha, o programa Vida e Companhia já está no ar e hoje nós vamos bater um papo com o contador Gustavo Nunes, que vai falar sobre o cenário atual do mercado contábil, além dos principais desafios da profissão e especialmente qual é o maior obstáculo enfrentado pelos contadores aqui no nosso país. Eu já peço que você fique conosco, você que nos acompanha pela TV aberta ou em multiplataformas. Aproveita, segue a gente também nas redes sociais. Gustavo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo para você falar, inclusive, dessa profissão que é tão bacana e que muita gente tem curiosidade para saber mais a respeito do trabalho do contador. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer enorme estar com vocês aqui hoje. E dividir um pouco dos desafios que a gente vem enfrentando nos dias de hoje pela profissão de contador. Agora, quando a gente fala nessa profissão, como é que o Gustavo chegou até ser contador? Veio de uma inspiração de alguém da família? Como é que você caiu nesse mundo da contabilidade? Basicamente, eu tive um tio que teve escritório contábil e foi um dos pontos que me inspirou quando adolescente em pensar no que fazer. Então, teve um leve ponto, porque em alguns momentos ele explicava e falava como era a profissão. Os bastidores ali Exato. de casa, ele comentava alguma coisa do dia a dia dele ali no escritório, você já ficava ali ouvindo e isso foi te instigando a querer estudar. Tanto que antes de cursar a Faculdade de Ciências Contábeis, eu fui para o Direito, acabei fazendo 2 anos, porque eu estava naquela Direito, Contábeis, porque ambas as situações é muita legislação. Como muitos acham, a contabilidade não é conta. Ela é a legislação por trás que vai trazer várias sistemáticas. E é bem isso mesmo que você falou. Quando a gente pensa nessa questão da contabilidade, a gente pensa logo somente em cálculo, em folha de pagamento, vai muito mais além, não é? E é essa questão mesmo de regras, de leis, que muitos empresários, inclusive, pecam nisso, né? E basicamente, assim, no nosso cenário, a contabilidade, assim, falar de contas, é as contas básicas que a gente aprende na escola, e na faculdade é uma parte mais financeira. Mas por trás disso é a legislação pura que deve ser interpretada para ser aplicada na parte da matemática. Agora você falou que você começou fazendo ali o direito e aí a partir de que momento que você percebeu, opa, tô no curso errado, vou passar para a contabilidade. Como é que foi isso daí? Logo no início, quando eu comecei a estagiar, que daí eu vi que o direito não era algo que eu gostava, mas não era algo que eu sentia que faltava algo. Aí foi o momento que eu falei, não, eu vou aproveitar para mudar de curso, porque eu estou no início, para ver se realmente o contábil é realmente aonde eu vou me encontrar. E foi essa chave que virou. No segundo ano de Direito, eu mudei para Contábeis e aí realmente falei, não, é realmente isso que eu quero. Teve o apoio da família, alguém deu um pitaco ali, como é que foi? A família sempre apoiou nas minhas decisões. Então, assim, o que você achar que é melhor para a sua carreira, estamos com você. E aí já tinha o tio que já tinha ali a profissão, então talvez tenha ficado mais fácil, né? Exato. Bom, inclusive a gente vai para as ruas, e aí as pessoas têm muitas dúvidas com relação ao curso, o que faz ali o contador. E a nossa produção, Flavinha, foi para as ruas para saber do povo, e o povo tem dúvida. A gente tem uma pergunta preparada para você e a gente vai ver agora na tela. E eu tenho uma dúvida a respeito sobre os contadores em si. Acredito que muitas vezes a gente acha que os contadores eles só emitem o imposto de renda ali no final do ano e os caras só trabalham no final do ano. Mas eu queria saber, para além do imposto de renda, o que um contador pode ser útil na nossa vida, em que etapa da minha vida ele pode me auxiliar com a profissão dele, que eu acredito que deva ter um privilégio muito grande. E é aquilo que a gente estava falando, Você pode complementar. Muitos acham que realmente o contador ele vive só para fazer imposto de renda. Só que não. Até chegar no imposto de renda, um exemplo, o contador muitas vezes que faz toda a folha de pagamento do colaborador para gerar a obrigação de um imposto de renda. Então, até uma parte financeira que muitos
não tem, é desorganizado, não sabe administrar as contas da casa. Então, a parte contábil auxilia nessa questão, porque é mesmo que uma empresa, uma pessoa física, a pessoa jurídica a mesma coisa. Então, toda a parte de administração da vida pessoal, o contador está ligado diretamente. Não somente na questão do imposto de renda, mas numa folha de pagamento que é feita, né, e diretamente está ligada a um cidadão, mas também a questão da gestão das contas, de ele também saber entender o porquê que ele está pagando aquele imposto de renda. A gente escuta muito também, assim, por exemplo, eu escuto muito de pequenos empresários, né, quem abriu um negócio ali pequeno, de que, eu não preciso de contador, então eu não vou nem atrás de um contador, porque contador só trabalha com empresa grande. Isso é um mito, né? É mito. É mito porque justamente a nossa profissão, ela atende pequenos, médios, grandes e a pessoa física. Então, porque você tem um escritório que ele tem o tributário, ele tem o jurídico junto, só grandes podem. Não. Tanto que o intuito da nossa empresa hoje foi trazer realmente essa sistemática para o pequeno. Porque assim, as estratégias de mercado, os grandes já têm, porque eles já têm as assessorias internas, já têm os escritórios que já atendem. Então, realmente a gente veio para o mercado já pensando no quê? A gente tem que entender o pequeno e levar soluções adequadas para o pequeno também. E quando a gente pensa nessa questão do CPF, né, da pessoa física, eu já vi também muita gente entrando ali numa roubada com relação às situações envolvendo a Receita Federal, por falta de informação, por essa assessoria. Então, assim, é sempre bom a gente ter o nosso contador ali de confiança, Sim. né? E até o que eu recomendo, que a gente acaba se deparando ao dia a dia, na hora de executar o imposto de renda, muitos eles se apegam ao preço em que vão pagar para fazer a declaração. E acabam fazendo com qualquer pessoa e não, às vezes, um contador. E aí que é a hora que ele pode ter um problema de malha fina, ter o CPF bloqueado. Então, vai a minha recomendação, sempre procure um contador de confiança, porque ele vai saber auxiliar na melhor forma possível de fazer sua declaração de imposto de renda. Todo cuidado nesse momento tem que ser redobrado justamente para não cair nessas armadilhas, Toda né? certeza. Bom, a Flavinha foi para as ruas, tem mais perguntas, vamos colocar aqui na nossa tela. Como explicar a contabilidade de uma forma simples para quem nunca teve contato? O que é essa contabilidade, então? Como é que a gente pode definir a contabilidade? A contabilidade nada mais é que quanto que você ganha? Eu ganho, um exemplo, eu ganho R$2.000 por mês. Quanto que você gasta? Gasto R$1.500 por mês. Quanto que sobra para você no final do mês? R$500. Então, é você entender o seu recurso que você recebe, a sua despesa que você tem e quanto sobrou no final do mês. Nada mais é que isso. Então, ali você vai entender o básico da contabilidade, o seu patrimônio, o seu veículo, a sua moto, a sua casa. Então, tudo vai ser o resumido da contabilidade. E é isso que a gente está falando, né? Assim, não só as empresas, mas as pessoas, elas acabam justamente achando que elas nunca vão precisar ali de um contador para resolver esses problemas financeiros, né? Esse problema que a gente tem ali como burocrático, até porque a gente sabe que o nosso país é bastante burocrático. Eu até te pergunto, né? A gente está vivendo aí um momento de tecnologia, inteligência artificial. Isso tem melhorado, acessibilizado cada vez mais o trabalho da contabilidade junto com as pessoas? Sim, porque hoje os sistemas eles já estão mais inteligentes, né? Muitos sistemas eles já estão com inteligência artificial por trás, fazendo as execuções. Porém, o profissional ele tem que ter o conhecimento básico da operação, da legislação, para entender se o cálculo, se a operação que o sistema está fazendo está condizente com as normas e com a legislação que a norma brasileira nos pede, né? E aí essa ferramenta vem justamente para facilitar. Uma vez que cada dia que passa, a Receita Federal mais nos dá obrigações a ser feita, né, para as empresas, para as pessoas físicas.
com isso a gente tem que correr atrás de tecnologias para nos dar mais braços, porque assim, praticamente a gente fica sem tempo, porque cada dia que passa é uma obrigação nova, com novas datas, novos períodos, então a gente tem que ter o auxílio da inteligência, da tecnologia para ganhar o tempo, né? Porque a gente está vendo aí nos dias de hoje que o tempo está cada vez mais escasso. Eu não sei quanto tempo faz que você está já fazendo esse trabalho, mas o que mudou que tu consegue destacar para a gente, que hoje você consegue fazer justamente porque tem essa tecnologia que antigamente tu não conseguia fazer, ou que está mais rápido, ou que melhorou esse trabalho junto com a Receita Federal, por exemplo? Vamos assim, fazer um panorama de quando eu comecei. Quando eu comecei, nota fiscal. Um lançamento de nota fiscal era tudo manual. Então a gente tinha que fazer, até tinha os sistemas já, mas o lançamento era feito tudo manual. Ele já está entregando a idade dele, tá, gente? Hoje em dia, os arquivos, pega o arquivo da nota fiscal, ele já importa no sistema e já praticamente faz tudo automático. Legal. Então, assim, vamos pôr aí, num prazo aí de 10 anos, a evolução foi imensa. Eu vejo que mais 10 anos aí, muita coisa vai mudar. Você já está fazendo uma projeção, geralmente eu gosto de fazer essa projeção no final, mas é isso mesmo, né? Assim, o que se espera é que cada vez mais com essa chegada da tecnologia, esse trabalho de vocês, junto aos órgãos fiscalizadores, seja bem mais rápido. Sim, e tem que ser, porque, como eu disse, são muitas obrigações que nós temos que cumprir. Então, se a gente não tiver sistemas para nos auxiliar, infelizmente, a gente não consegue cumprir com todos os prazos que a Receita Federal nos impõe. Mesmo assim, vocês ainda se esbarram ali em alguma dificuldade, né, em algum desafio? E aí eu já te pergunto, quando a gente pensa em todo esse trabalho ali do contador, o que você destacaria como um desafio para vocês todos os dias, né? Tipo assim, olha, todos os dias a gente como contador, a gente tem que fazer, é complicado isso, mas o que te esbarra aí? Desafio. Assim, acho que realmente o grande desafio é as novas obrigações que surgem do dia para a noite. Então, vou dar um exemplo. Esse mês encerra imposto de renda e, ao mesmo tempo, uma outra informação que a gente envia para as empresas, das empresas, né, para a Receita Federal, que é basicamente a contabilidade digital. Uhum. Então, assim, acaba acumulando informações muito importantes no mesmo mês. Então, eu vejo que assim, a Receita Federal ela tinha que ter uma visão um pouco mais ampla do lado profissional e segregar as obrigações em períodos específicos, coisas que não é. Então, a gente vive sempre numa roda gigante. Você está em cima e embaixo ao mesmo tempo. Eu achei talvez que você fosse falar, e você pode complementar, que o desafio também é de você chegar ali nas pessoas e fazer com que elas acreditem que o trabalho de vocês é importante ali para determinada situação. E aí eu sei que vem muita gente querendo dar o preço, como a gente já falou aqui, né? Porque assim, nos bastidores, né, tanto o empresário quanto a pessoa física, eles não entendem que para a gente chegar até certo momento de enviar uma informação, a gente tem que fazer um processo que às vezes demora dias. Para aí sim eu conseguir executar aquela operação. Uhum. Então é exatamente isso. Eles não entendem o mecanismo, então é simples o trabalho. Basicamente é isso. Olha, para você que chegou agora, eu estou batendo um papo com o contador Gustavo Nunes, né? Se você é estudante, está no ensino médio, tem aquela curiosidade, né? Vontade de ser contador, esse é o programa, viu? Ele já deu várias dicas aqui. E para você foi novidade, por exemplo, lá atrás, vamos voltar lá para a faculdade, quando você viu aquelas disciplinas lá de matemática, de tudo, teve dificuldade? Porque eu ia ficar doido, viu? Eu te confesso que eu para matemática, cálculo, sou terrível. E olha, foi algo que você já era familiarizado ou foi aprendendo a gostar? Na verdade, assim, eu sempre me dei bem na parte da matemática em si. Então, eu não vi dificuldade porque, assim, a matemática que a gente aprende na faculdade não é uma matemática intensa, é uma matemática lógica. Então, e os casos que pelo menos eu tive na faculdade são casos práticos. Então, é fácil de você memorizar e aprender, mesmo aquele que, putz, eu tenho uma dificuldade, é muito fácil.
Tá aí, olha, já é uma dica para você que quer entrar, né, nesse mundo da contabilidade. Bom, Flavinha não para, Flavinha está nas ruas, tem mais gente para conversar com a gente. Pode soltar. Queria saber quais os maiores desafios hoje na sua profissão. A gente já falou, mas você pode complementar mais uma vez aí. Basicamente, os desafios é matar um leão em cada dia. Porque... Brigar com os leões da Receita. Exato, porque assim, muitos acham que o leão ele só está no imposto de renda, só que não. O leão da Receita Federal, ele está em todos os dias do contador. Esse eu acho que é o menor leão, né? Talvez. Exatamente, é o menor. Eu acho que assim, o leão do imposto de renda, como todos colocam a figura dele, é apenas um símbolo de muitos que a gente vivencia no dia a dia. Bom, a gente tem outra pergunta também, pode soltar. Eu tenho uma MEI, como que eu faço para saber se a minha MEI está regularizada? Porque eu recebo um monte de e-mail, regularize a sua MEI, regularize a sua MEI. Como é que eu faço para saber se o teu imposto de renda está ok, se está tudo regularizado? Isso talvez seja uma das principais dúvidas, né? Porque hoje quase todo mundo é PJ, abriu uma empresa aí, está ativa, não está ativa. Tem que ficar atento também com relação a isso, né? Exato. Acho que assim, o primeiro ponto que eu gosto de colocar é que a Receita Federal jamais vai mandar e-mail falando regularize sua empresa, você caiu na malha fina. Então, assim, tomem muita atenção a esse tipo de situação. Procure um contador de confiança para que ele possa fazer as devidas consultas, tanto da sua pessoa física quanto da sua MEI. Mas assim, já adianto, esse tipo de comunicado muitas vezes é um golpe. Então, evite clicar em links que sejam recebidos tanto por e-mail, por SMS, por WhatsApp. E assim, em qualquer dúvida, procure um contador de confiança que ele vai ter a expertise suficiente para fazer as devidas consultas e verificar se a sua empresa, a sua MEI, está regularizada, se tem alguma pendência, e ele vai pontuar na hora para você o que deve ser feito, ou se ela está 100% legalizada. Todo profissional autônomo precisa ter um contador? Precisa. Precisa porque, de certa maneira, ele tem as obrigações de tributos. Então, o contador vai orientar ele a melhor forma que ele vai ser tributado em cima dessa operação que ele exerce. Muita gente também tem dúvida, né? Porque a gente escuta falar em técnico em contabilidade e o contador. Qual que é a diferença? A diferença nada mais é que, antigamente, tinha muito curso tecnólogo em ciências contábeis, depois que veio a graduação em ciências contábeis. Então, quem fez o técnico lá atrás, ele tem o registro de tecnólogo. E quem já passou a fazer a faculdade tem o registro de contador. Salvo me engano, acho que agora o CRC, né, que é o registro dos contadores, ele não está nem soltando mais para técnicos. Agora você tem que fazer a graduação para você ter o registro e estar apto a exercer a profissão. Eu acho que em algum momento a legislação amparou os antigos contadores, né? Porque você imagina, tinha gente que é contador que não tinha na época a universidade, faculdade. Antigamente, eu me recordo, meu tio mesmo, você estava cursando o terceiro colegial e você optava por uma profissão. Então, você já fazia o tecnólogo junto e já saía com uma graduação no final. Muita gente também, principalmente quando a gente abre ali uma empresa ou, né, a gente, sei lá, a gente tem essa coisa de guardar documentos. Tem documentos que são muito importantes para essa vida ali profissional, a nossa vida financeira. Sim. Que documentos importantes a gente precisa ter o tempo todo guardadinho ali, bonitinho, para a gente não ter problema? Olha, hoje com a digitalização das informações, eu nem recomendo mais guardar o papel. Se a pessoa tiver um pouco de informação, um pouquinho mais de... Guarda o arquivo, por exemplo, de um pagamento de um tributo que você fez. Guarda no seu e-mail. Você tem uma parte do e-mail que você é reservada para arquivos, você consegue guardar ali. Guardar por 5 anos, porque caso você tenha uma malha fina, caso você tenha alguma incompatibilidade no pagamento, você tem aquele comprovante de pagamento para informar para um contador e ele fazer o devido procedimento de legalização.
É muito comum chegar questões trabalhistas nos escritórios de contabilidade? Sim. Hoje tem muita demanda trabalhista por conta de desavenças entre patrão e empregado, onde tem uma demissão e, por exemplo, a pessoa saiu da empresa e ela tem uma dúvida quanto à rescisão dela. Então, ela vai procurar geralmente um contador para conferir se aquela rescisão que ela recebeu está devida ou não. Então, há muitos cálculos de rescisões paralelos para os contadores executar. E aí é preciso que esse trabalhador tenha esses documentos em mãos ou guardados? Não, isso não. Isso daí que eu citei é mais em um caso que você pagou um imposto de renda e na hora, talvez, de você fazer o pagamento, você não se atentou, digitou algum código errado, esse pagamento ele não vinculou àquela guia. Então, você fica com uma pendência no seu CPF ou no seu CNPJ e para você tirar essa pendência, é preciso o recibo de pagamento, porque às vezes a gente tem que fazer uma retificação do pagamento, para vincular aquele pagamento que você fez de forma errada à guia que está devida. Agora, Gustavo, muita gente está vendo e ouvindo a gente nesse momento e essas pessoas são cobradas, você precisa agora ter um MEI, né? Tem que ter um CNPJ agora, a contratação é essa. E aí as pessoas pensam logo, eu vou ter que pagar uma taxa mensal, eu vou ter que ser tributado, né? É caro para a gente ter um CNPJ, para a gente ser o MEI? Hoje não. Hoje a pessoa que tem um MEI, ele vai ter um custo aí de R$70, R$80 por mês. E esse custo aí, ele já vai estar embutido o INSS dele, né? Que dá a Seguridade Social, bem como uma parte do tributo referente à limitação do MEI. Então, o custo é baixo e traz uma segurança e uma formalidade para a profissão dele. Você estava falando aí dessa questão da declaração do imposto de renda. Quem é que tem que declarar o imposto de renda? Hoje, quem tem que declarar imposto de renda são pessoas que tenham informações e tributações a partir de R$30 mil. Então, se ela já tiver um rendimento superior a R$30 mil no ano, ela já está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Entre outras situações, questões de imóveis, investimentos, mas assim, para um povo ter um pouco mais de noção, passou dos R$30 mil, já procure um contador que ele vai saber olhar na sua informação e falar, não, você deve fazer o imposto de renda ou não. Eu vou até trazer um questionamento, a gente estava conversando aqui na redação esses dias, e aí a gente estava com uma dúvida, né? A gente tem uma amiga que ela estava falando assim, olha, todos os meses eu compro a mesma medicação, é uma medicação contínua, é uma medicação cara, eu preciso declarar que eu estou gastando com essa medicação, eu preciso colocar isso na minha declaração de imposto de renda? Não necessariamente, porque ela não é uma despesa dedutível do imposto de renda. Ela pode até colocar, mas ela não vai afetar diretamente. Exatamente. É diferente se fosse um custo diretamente com o médico, alguma coisa nesse sentido. Agora, por se tratar de uma medicação, não vai interferenciar na apuração do imposto de renda dela. E se a gente omite alguma informação ou faz uma declaração errada, o que pode acontecer? Provavelmente vai dar uma malha fina e você vai ficar com uma restrição no seu CPF. Então, se você for fazer alguma transação bancária, alguma parte financeira, um financiamento, vai ter esse apontamento que você tem uma restrição no seu CPF, aí você vai ter que retificar provavelmente a declaração informando essa pendência. Eu sou CLT, se eu faço um trabalho paralelo, sou freelancer, eu preciso declarar também? Sim, a gente recomenda que seja declarado justamente para você justificar essa renda, porque vamos fazer uma suposição que você precise fazer um financiamento. Se você não declara essa renda, você não consegue comprovar esse rendimento para fins de um financiamento. Então, a gente costuma falar que é vantajoso você declarar porque vai te trazer benefícios econômicos no futuro. Só porque eu estava fazendo uma consulta aqui, né? A gente aproveita para perguntar um monte de coisa. Olha, a gente já está chegando no finalzinho. Gustavo, eu quero te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho. Vocês têm uma empresa, né? Pode divulgar o arroba, fica à vontade. Como é que funciona aí? A gente tem uma empresa que acho que assim, é uma inovação no mercado, que a gente desenvolveu um ecossistema tributário. Legal. Onde a gente atende desde o jurídico, consultivo, tributário e contábil.
que nem eu falei na nossa entrevista, visando justamente o pequeno e médio. Porque o pequeno e médio ele tem aquele leve preconceito que somente os grandes têm a oportunidade, a informação. Só que não, a gente criou justamente esse ecossistema para atender esse público que a gente viu que está total desatendido. E siga nosso arroba aí, @TTICO. E lá, TTECO. ECO, TTECO. Que vocês vão ter todas as informações lá, nossos contatos e tem muita coisa boa lá para os empresários aí. E para o jovem que está assistindo a gente nesse momento, qual que é a mensagem que você deixa para ele no sentido de inspiração mesmo para seguir essa carreira? Eu acho que assim, é uma carreira muito desafiadora, com muitas oportunidades, e se você tiver aquela pretensão e gosta de uma matemática, siga em frente que terá muitas oportunidades. Então tá aí, olha, a gente bateu um papo hoje, você que está aqui com a gente, você ficou sabendo mais ainda, né, sobre a vida do contador. E a gente recebeu o Gustavo Nunes, que falou sobre esse cenário atual do mercado contábil, a gente falou um pouco de tecnologia e um pouco também dessa profissão, que é uma profissão tão bonita, né, que já está aí há bastante tempo e só está se reinventando. Acho que a palavra é essa, né? Acho que cada ano que passa vocês vão se reinventando, principalmente com a tecnologia, né? Com toda certeza. Parabéns e muito sucesso. Eu que agradeço a oportunidade aí, tudo de bom. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero te lembrar que nós estamos também em multiplataformas. É só você pegar o celular, seguir a gente aí nas redes sociais, mandar o seu alô, o seu recado. A gente fica muito feliz com o seu feedback. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.